sou a Ritalinha. E eu sou a Letícia. Você está no canal da Panícia Fim, gente. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma cestinha que é super simples de fazer com um fundo redondo. E no vídeo a gente vai passar a maneira que você pode calcular a parte da circunferência para você adaptar e fazer do tamanho que você quiser. E não esquece, se você gostar do nosso vídeo, né, de curtir, compartilhar, comentar, e se gostar muito, virar membro, né, Letícia? Exatamente. Tá meio perdidona hoje no vídeo, né? Tá. Tá parecendo uma mosca zonza. Bora pro papo? Bora. Bora. Material do papo de hoje. Vamos utilizar duas estampas em tricoline 100% algodão, manta R2 de 100 gramas, mas se você tiver R1 de 100 gramas pode utilizar também, tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, alfinetes ou clips, caneta temporária ou giz temporário, máquinas de costura, linha de acordo com seus tecidos e o ferro de passar. Bora para o papo, Letícia. Bora, Ritalinha. Bora, Letícia. Para fazer o molde, eu utilizei uma peça redonda, risquei. O meu ele tá com 18,5 de diâmetro. Para medir a parte externa, para a gente saber o tamanho da faixa que a gente vai cortar, você pode pegar a fita métrica e medir, mas meça pelo seu objeto, não pelo papel, senão fica difícil, tá? Mede bem direitinho, junta bem a fita, não deixa sobrar nada e coloca mais 1 centímetro. Ou você pode utilizar a fórmula matemática, que é o 2 vezes π, que é 3,1415, vezes o raio. O raio é metade do diâmetro. No caso aqui, vai ser 9,25. Então, nesse caso, vai ficar assim: 2 vezes 3,1415 vezes 9,25. Ficou 50,11. Eu arredondei para 59 mesmo, porque, né, para ficar mais certinho. Então, a gente vai cortar duas faixas, uma no tecido externo e uma para o tecido interno, de 59 por 20 de altura. Já tá cortadinha a minha aqui. Então, eu cortei a parte externa, passei sobre a resina da manta. Lembrando que essa resina, gente, ela é uma cola temporária. Então, conforme a gente vai manuseando o trabalho, ela pode ir soltando. Então, se você quiser colocar uns alfinetes para ficar mais fácil, coloque. E eu aproveitei que o desenho dessa estampa tem umas colunas e fui fazendo as costuras nessas divisórias. Você pode fazer isso ou deixar sem, fica a seu critério, ou fazer algum outro tipo de quilting decorativo. Depois que a gente fizer isso, vamos refilar e tirar o excesso de manta. Então, a parte externa tá pronta, quiltada com a manta. A parte do forro já cortei também na mesma medida. Vou reservar para a gente preparar o fundo. Para o fundo, a gente vai cortar duas partes, uma em cada tecido. Só que a gente corta um quadrado maior que o nosso molde. Você vai posicionar o molde sobre o tecido externo que está sobre a manta. Você vai ajeitar de uma maneira que vai sobrar uma margenzinha. Agora você vai à máquina e vai passar uma costura sobre o risco. Fizemos a costura sobre a marca, agora a gente vai pegar a tesoura que você refila a sua manta e vamos cortar deixando uma pequena margem. Depois de cortar a parte externa do fundo, você vai posicionar sobre a parte do forro, alfineta e vai cortar usando o fundo da parte externa como seu molde. Que dessa maneira os dois vão ficar com o mesmo tamanho. Com as faixas prontas e as partes do fundo prontas, agora a gente vai para a montagem. Vamos começar com a parte externa. Você vai pegar a sua faixinha, que já está com a manta, vai ligar direito com direito, acertar bem direitinho, pode alfinetar ou colocar o clipe para não sair no lugar. E vamos à máquina, passar uma costura reta, dando retrocesso no começo e no final, com a medida de pé de máquina, normal, tá? Eu vou lá para a máquina e já volto.
Voltei da máquina, agora você vai dobrar bem certinho o tecido e vai fazer um piquezinho para marcar os meios. Vai dobrar o fundo também ao meio. E vai fazer o pique também nos meios. Agora, você vai prestar bem atenção no sentido do desenho da sua estampa. Se não tiver sentido, tudo bem. Mas no caso desse aqui, tem. Então, eu vou colocar o fundo voltado para a parte de cima, que eu estou olhando aqui, para o desenho ficar em pé. Vou ligar. Aonde a gente fez a costura, você pode abrir a costurinha e ligar a um dos meios que a gente fez o pique aqui no fundo da nossa cestinha. Então, vai ligar meio da parte da faixa com o meio do fundo. Aí você pode ir segurando com os clipes. E já aproveita e liga o outro meio. Então, piquezinho com piquezinho. Agora, você vem ajeitando o fundo com a parte lateral e vai segurando com os clipes. Por isso, gente, é muito importante prestar atenção na hora das costuras, sempre utilizar a mesma medida para costurar essas laterais da cestinha, para que não fique nada sobrando ou faltando, tá? Ó, você vai ajeitando aqui com o fundo e vai segurando. Então, eu segurei a volta inteira com o clipe. Ah, eu não tenho clipe. Então, vai colocando o alfinete de uma maneira que ele vai ficando para fora assim, ó, tá? Que aí você consegue encaixar, porque a gente vai ter que encaixar com o trabalho voltado para fora. Se você colocar embaixo da máquina, vai ficar inviável de passar costura. Vai começar a ficar tudo torto, pode soltar a parte do fundo. Então, se você não tem o clips, acerta o alfinete dessa maneira que ele segure as duas camadas e que ele fique para fora um bom tanto, tá? Porque assim você vem girando na costura e vem retirando. A mesma coisa que a gente vai fazer com clips, mas só que com alfinete. Eu vou lá para a máquina, vou encaixar o trabalho, lembrando, a medida vai ser o pezinho de máquina, dá retrocesso no começo, procura começar aqui, aonde já tem a costurinha do meio, dá o retrocesso, vem costurando devagarzinho, para a agulha no trabalho, levanta o pezinho e vem acertando e vem tirando os clipezinhos ou os alfinetes com calma para não atravessar, quebrar a agulha ou algum alfinetinho ou clipe, tá? Vou lá para a máquina e já venho. Voltei da máquina, a parte externa está costurada tudo certinho. Antes de partir para o forro, dá uma olhadinha, ver se as costuras estão certinhas, que às vezes você acha que passou, mas escorregou de um lado, então faz essa verificação com antecedência. Vamos reservar a parte externa e vamos para o forro. Nós vamos proceder da mesma maneira que fizemos na parte externa. Vamos dobrar o fundo ao meio. E vamos fazer piquezinhos marcando os meios. 1 e 2. Aqui para a parte da faixa, nós vamos dobrar ao meio, acertar bem o tecido. Vamos passar a costura, mas agora a gente vai deixar a abertura aqui no meio para a gente virar a peça para o lado certo. Então, você pode fazer a marcação com o giz ou com a caneta. Você pode costurar aí do comecinho, passar uns 5 centímetros mais ou menos. Então, você vai dar retrocesso no começo, vai parar essa marcação e vai dar retrocesso. E vamos deixar uma boa abertura aqui. 10, 12 centímetros, porque a peça é grandinha. E mesma coisa, retrocesso no começo, retrocesso no final. Deem um bom retrocesso aí para não ficar cedendo a costura. Depois que você fizer essas costuras, você vai fazer os piques aqui no meio. Mas só depois que fizer a costura, porque vai que solta aqui o tecido, você acha que é do certinho, e aí fica uma marcação errada. E terminando essa costurinha, fazendo as marcações, nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos na parte externa. Vamos juntar a parte do fundo com a parte da faixinha, ligando os meios, vai costurar e aí a gente já volta para finalizar um com o outro.
Terminei a costura do forro, tá pronta. Também faz aquela verificação no fundo, se costurou tudo certinho. Aqui a parte externa já tá virada pro lado certo. Nós vamos agora vestir direito com direito. Direito do forro com direito da parte externa. Nós vamos encontrar a parte das costuras de cada faixa, para ficar um bom acabamento. Encontrou as costuras, pode abri-las, tanto do lado do forro quanto do externo, deixa bem certinho e segura com o clipe para não sair do lugar. Aí você vem acertando o tecidinho e colocando clips ou alfinete. Terminou de alfinetar ou colocar o clips, agora a gente vai voltar para a máquina, encaixar o tubo e passar a costura, medida de pé de máquina. Procura começar onde está essa costurinha lateral, dá o retrocesso e vem costurando a volta inteira. Bem devagarzinho, vem tirando o clipe e o alfinete, para depois a gente voltar e já virar a peça por este lado aqui. Voltei da máquina, agora é só virar a peça com muita calma e cuidado pela abertura da lateral que deixamos. Então, você pega pelo fundo aqui e vai puxando. Aí com a ajuda de um haste, você acerta aqui a costurinha do fundo e acerta o tecidinho para dentro todo aqui. Feito isso, a gente vai lá para a máquina novamente e vamos passar uma costura rebatida para segurar as 3 camadas. Eu vou lá para a máquina e já vou aproveitar depois também, já vou deixar dobradinha essa parte do forro, vou passar uma costura aqui fechando porque a linha é de acordo com o tecido do forro. Então já vou acertar essa parte aqui também. Eu já finalizo e depois você vai para o ferro, dá uma passadinha e sua cestinha vai estar pronta. Peça pronta. Aqui eu trouxe essa que eu fiz em tamanho menor. Vou deixar até na descrição do vídeo o tamanho que foi feito. E essa é a que a gente acabou de fazer no vídeo. Com essa sugestão de tecido natalino, eu trouxe aqui um panetone para vocês terem ideia do tamanho que ficou. Então fica super bonitinho para você presentear ou deixar na mesa do Natal até ser servido o panetone. E você pode fazer outros tamanhos também para colocar guardanapo, frutas secas ou qualquer outra coisa que você queira colocar. Lembrando que é só uma sugestão, por causa da época. Você pode fazer com qualquer outra estampa, montar kits e adquirir outros produtinhos e montar o kit de acordo com os produtos. Então fica a sugestão de hoje, a cestinha com a base redonda. Se você gostou, chegou até aqui e curtiu nosso trabalho, não se esqueça de dar o joinha, compartilhar, comentário, fala o que você achou da peça aqui nos comentários pra gente. E se você gostou muito desse vídeo, faça que nem esse pessoal que tá subindo na tela. E eu tô fingindo que eu tô vendo, que eu não vejo, né? É colocado na pós-produção. Esse pessoal que tá subindo, o que ele é, Letícia? São os membros do canal. São os membros do canal que cada vez crescem mais, e cada vez que o membro cresce. Você fica feliz? Você fica. Então nós ficamos. Nós ficamos, porque os membros crescem. Tem mais gente, né, Letícia? Olha quanta gente, muito. Obrigado a todos os membros, né, Letícia? Que entraram aqui no canal, né? E se você quiser ver mais vídeos como esse, Letícia, se quiser se inscrever no canal e comprar lindos tecidos na minha cabeça, nesse site ou no link aqui na descrição. Muito obrigada! E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.